Fala família, começando mais um vídeo do XRP no Premier Crypto. Existe um padrão que antecede toda grande virada no mercado, um padrão sutil, quase invisível, que só os mais atentos percebem e que costuma aparecer pouco antes de uma explosão histórica. E é exatamente esse padrão que está se repetindo agora com o XRP, porque enquanto o varejo briga nos comentários tentando adivinhar se o preço vai subir ou cair, as maiores instituições do planeta estão brigando por cada unidade de XRP disponível. BlackRock, Nasdaq, Citi, nomes que não se movem por hype, estão se posicionando antes do evento Swell da Ripple, como se soubesse que algo grande está prestes a acontecer. Mas o mais irônico é que enquanto eles compram, o varejo duvida, e quando o varejo finalmente acreditar, talvez não haja mais XRP suficiente sendo negociado a esse preço. E ao mesmo tempo, a Grayscale, a maior gestora de ativos digitais do mundo, confirmou que o ETF de XRP pode estar mais próximo da aprovação do que todos imaginam. Mesmo com o governo americano parcialmente paralisado. Dois sinais, duas narrativas diferentes, mas que convergem para o mesmo ponto. O mercado institucional está se armando e o varejo ainda não percebeu. E quando perceber, o jogo já pode estar decidido. Só os que realmente entendem o que está acontecendo no mercado vai ficar até o final. Então, se você é um deles, mostra que faz parte do topo. Se inscreve, deixa o like e compartilha esse vídeo, porque nesse mercado, ou você aprende com quem está na frente, ou vira o exemplo de quem ficou para trás. Nos bastidores do mercado financeiro, a Grayscale fez o que sempre faz antes de grandes viradas do mercado. Soltou uma informação discreta, mas cheia de significado. Eles afirmaram que, mesmo com os atrasos políticos dos Estados Unidos, o caminho para a aprovação de um ETF de XRP está aberto e em andamento. Quem já ouviu isso antes sabe o que vem depois. A mesma sequência aconteceu com o Bitcoin. Primeiro o rumor, depois a preparação e por fim a aprovação seguida de um ciclo de valorização explosiva. Nós vemos aqui na matéria que a aprovação de ETF do XRP pode ocorrer em breve, apesar dos atrasos na paralisação do governo dos Estados Unidos, diz Grayscale. Nós vemos aqui abaixo que à medida que a paralisação do governo dos Estados Unidos se estende por mais de 20 dias, crescem as preocupações de que isso possa retardar temporariamente o processo de aprovação de novos ETFs de criptomoedas, incluindo o tão aguardado fundo negociado em bolsa ETF XRP. Zach Pandi, chefe de pesquisas da Grayscale Investment, afirmou que, embora certas funções governamentais permaneçam abertas, as análises de produtos de ETFs e ETPs estão entre as áreas que enfrentam atraso. Infelizmente, para os provedores de ETFs de criptomoedas, uma das funções que fica mais lenta é a aprovação desse tipo de produto, disse ele, acrescentando que os investidores precisarão esperar um pouco mais antes que novos fundos sejam liberados. SEC acelera a aprovação após o fim do fechamento. Apesar do atraso, Pandi expressou otimismo de que após o fim da paralisação, a SEC provavelmente acelerará as aprovações de ETFs. Ele explicou que os reguladores já estabeleceram padrões genéricos de listagem, o que significa que não avaliarão cada criptomoeda individualmente. Em vez disso, qualquer ativo que atenda aos critérios pode se qualificar como um ETF ou um ETP. ETFs, XRP e Solana entre os primeiros esperados. Essa nova abordagem pode levar a um momento de Big Band nos próximos meses, com vários ETFs de ativos únicos, como os de XRP e Solana, chegando ao mercado quase simultaneamente. E mais ao final da matéria, nós vemos que o ETF do XRP é visto como um passo importante para a adoção institucional. Analistas afirmam que a aprovação de um ETF de XRP pode representar um marco importante para a criptomoeda, aumentando o acesso institucional, a liquidez e a legitimidade. Embora a paralisação dos Estados Unidos possa atrasar o cronograma, especialistas do setor permanecem confiantes de que a entrada do XRP na era dos ETFs está mais próxima do que nunca. A Grayscale não é um fundo qualquer, ela administra bilhões com acesso direto a bastidores regulatórios, e se eles estão falando publicamente sobre um ETF do XRP,
é porque já estão se preparando para ele, mas o movimento da Grayscale é apenas a ponta do iceberg. Enquanto a maioria ainda discute se o XRP vai ou não vai, instituições globais estão disputando cada token como se soubessem que o tempo está acabando. A maioria vai assistir e esquecer, mas os que lucram vão agir. Então, se esse conteúdo está te fazendo pensar diferente, mostra que você é um deles, se inscreve agora e continua comigo. Segundo as últimas informações, BlackRock, Nasdaq e Citi estão travando uma corrida silenciosa por posições antes do evento Swell da Ripple. E essa corrida não é por acaso. O evento Swell da Ripple sempre marcou o início de novos ciclos de valorização, onde a Ripple revela parcerias com bancos, sistema de pagamentos e soluções para o mercado global. E neste ano, o evento coincide com uma movimentação institucional sem precedentes. Você acha mesmo que isso é coincidência? Abaixo nós vemos que o XRP mais uma vez sob os holofotes com o aguardado evento Swell 2025, que acontecerá daqui a apenas 3 semanas. Nós vemos aqui que a demanda institucional por XRP está aumentando, com relatos sugeridos que pode não haver tokens suficientes para satisfazer todas as partes. A Ondo, uma parceira-chave da Ripple envolvida na tokenização de ativos do mundo real, teria enviado uma carta à SEC pedindo cautela quanto ao envolvimento da Nasdaq na tokenização. Fontes sugerem que a Ondo está buscando acesso prioritário, considerando suas participações significativas em XRP. Observadores do mercado observam que a Ripple está realizando recompras de XRP para garantir oferta suficiente para a crescente demanda institucional. Analistas interpretam esses movimentos como sinais de que a pressão de manipulação do mercado pode estar diminuindo. A Ripple vê os sinais de preços atuais como uma oportunidade de compra e um potencial choque de oferta pode chegar mais cedo do que o esperado. Nós vemos aqui abaixo que o evento Swell 2025, a conferência anual da Ripple em Nova York, historicamente atuou como um catalisador para um momento de alta de curto prazo nos preços do XRP. Grandes players financeiros, incluindo BlackRock, Nasdaq, Citi e Franklin Templeton, estão confirmados. O foco será em como o XRP Ledger impulsionará as finanças tokenizadas e a adoção do RWA sob os padrões ISO 20022. O Ripple não é mais apenas o rebelde das criptomoedas, ele está emergindo como uma ponte de liquidez global, posicionando o XRP como a camada que faltava entre as finanças tradicionais e a inovação em blockchain. Com apenas 3 semanas até o Swell 2025, os traders estão atentos a anúncios e atividades institucionais que possam desencadear uma alta significativa no preço do XRP. Ou seja, de um lado, a Grayscale fala em ETF, o selo regulatório que transforma uma cripto em ativo financeiro institucional. Do outro, as maiores empresas do mundo estão acumulando silenciosamente o XRP, antes de uma conferência que pode redefinir o papel da Ripple no sistema financeiro global. Essas duas narrativas se cruzando não são por acaso, são um roteiro, o mesmo que vimos antes do boom do Bitcoin e do Ethereum. Primeiro o silêncio, depois o acúmulo, então o rompimento. O mercado ainda está quieto, mas o tabuleiro está se movendo e quem entende isso agora está posicionado quando a explosão começar, porque toda revolução ela começa quando ninguém está prestando atenção. É nessa fase, a fase furtiva, que o dinheiro inteligente faz fortuna. Enquanto o varejo se distrai com volatilidade, as instituições elas constroem posição. Nós vemos aqui nesta matéria que investidores institucionais investem 434 milhões em Ethereum, XRP e Solana em apenas uma semana, enquanto que eles estão vendendo, Bitcoin, 946 milhões aqui de vendas em Bitcoin para investir nas criptomoedas, inclusive na criptomoeda XRP. O XRP, ele está exatamente assim.
disparado aos olhos de quem não entende o jogo, mas em plena acumulação para quem sabe o que está prestes a acontecer. E quando o ETF for aprovado ou quando o evento Swell revelar o que todos suspeitam, o impacto não será gradual, será imediato, porque os grandes já estão comprando tudo. Já olhando para o gráfico diário do XRP, ele está sendo negociado a $2,41 neste momento, logo abaixo da resistência imediata de $2,50, que coincide, né, com a média móvel exponencial de 9 períodos. A EMA de 20 períodos, que está próxima de 2,56, reforça essa zona como barreira técnica, um ponto onde o preço precisa romper para confirmar força compradora de curto prazo. Enquanto isso, o RSI ele está em 39 pontos, levemente acima da zona de sobrevenda. Isso mostra que o ativo começa a respirar, mas ainda sem força o suficiente para um movimento explosivo. O suporte imediato está em $2,30 neste momento e o principal suporte psicológico está em $2,10, níveis onde o preço já reagiu em toques anteriores, sugerindo que as baleias estão defendendo essa faixa de preço. Do lado superior, as resistências seguintes estão bem definidas, $2,74, antes $2,50, né? Depois $2,74, resistência intermediária, onde o preço recuou recentemente, $3, que é o ponto-chave de decisão e gatilho de reversão de tendência. E aí sim, vem $3,16 e $3,38. Alvos mais amplos caso haja confirmação de rompimento e entrada de fluxo institucional. A tendência geral ainda é neutra e levemente baixista no curto prazo, mas com estrutura de reversão em formação, especialmente se houver rompimento limpo acima dos $2,75 com volume crescente. Esse cenário técnico reforça o que as notícias vêm mostrando, acúmulo silencioso antes do movimento direcional. Se o preço confirmar o rompimento das médias e o RSI seguir recuperando acima dos 45 pontos, o XRP pode iniciar uma nova perna de alta que leve novamente à região dos $3,16 e posteriormente $3,65. O XRP está diante do mesmo tipo de alinhamento que marcou o início dos grandes ciclos, legitimação regulatória e interesse institucional. É a combinação que precede a euforia, a calmaria antes do impacto. O varejo ainda duvida, as instituições já decidiram e quando o anúncio do ETF chegar ou quando a Ripple revelar no Swell o que está por vir, não haverá tempo para pensar se entra ou não, porque o pump não avisa, ele simplesmente acontece e quando acontecer, quem tiver ignorado os sinais vai perceber que a chance não foi embora, ela só mudou de mãos. Agora você tem duas opções, esquecer o que você acabou de ver ou agir antes da maioria. Se escolheu a segunda, se inscreve, deixa o like e compartilha, porque o tempo é o ativo mais valioso nesse mercado. E eu ficando por aqui, bons negócios e paz.